Pessoal, continuando a nossa videoaula, essa é a parte 2. O último vídeo a gente encerrou com os conceitos de contrato e ata de registro de preços. Agora a gente vai passar para as primeiras ações do fiscal. Então, você foi designado como fiscal de contrato. Quais devem ser as suas primeiras ações? O decreto que designou os fiscais ele é do finalzinho de janeiro desse ano. Então, alguns de vocês, eventualmente, né, já precisaram exercer a função de fiscalização sobre os contratos vigentes da secretaria pela qual você é responsável. Se você já executou essas ações, parabéns, você está no caminho certo. Agora, caso não tenha executado, faça o quanto antes. Então, a primeira coisa que você precisa é ter cópia do ato que te designou como fiscal. Até mesmo por conta de eventuais questionamentos, é através do decreto que te nomeou que você comprova que é o responsável pela fiscalização dos contratos. Depois, você precisa verificar quais são os contratos ou atas de registro de preço vigentes da secretaria pela qual você é responsável. E como conseguir essa relação? Os fiscais que têm acesso ao sistema de gestão do município, o sistema da Elotec, podem obter a relação diretamente através de relatório emitido pelo módulo Compras. Quem, porventura, não tiver acesso ao sistema, pode solicitar diretamente ao NAF da sua secretaria para que te passe essa relação. Seria interessante que todos os fiscais tivessem acesso ao sistema, pois através do sistema o servidor consegue obter diversas informações importantes relacionadas à execução do contrato. Consegue verificar a licitação, os dados do contrato, da contratada, os preços homologados, o saldo de itens, notas de empenho, pagamentos e várias outras informações. Com a relação dos contratos vigentes em mãos, o próximo passo é obter cópia desses contratos ou atas de registro de preço, seus aditivos, se houver, e das respectivas publicações. Então, por que é importante ter cópia da publicação do contrato? O contrato público só tem validade a partir de sua publicação. Então, o fiscal precisa ser certificado de que a publicação existe. O fiscal também precisa obter cópia dos editais das licitações que originaram os contratos ou as atas de registro de preço. Tanto os contratos, atas, como os editais podem ser obtidos através do portal da transparência, que é acessado através do site da prefeitura, como eu estou demonstrando na tela. Acessando o portal, basta selecionar a opção Licitações ou Contratos para fazer o download dos arquivos. Esses documentos também podem ser obtidos através do sistema da Elotec, para quem tem acesso. Se porventura vocês não conseguirem localizar os arquivos, ou caso ele não esteja disponível, podem entrar em contato com o Departamento de Licitações para obter os editais e com a seção de contratos, que é vinculada à Procuradoria Jurídica, para obter os contratos, as atas e as respectivas publicações. Então, depois disso que vocês obtiverem esses documentos, vocês precisam ler, ter conhecimento do seu conteúdo. Como vocês vão fiscalizar a execução do objeto se não souberem quais são as condições previstas no edital e no contrato para execução? Então, o fiscal precisa ter conhecimento de tudo que foi estipulado como condição para a formalização da contratação e garantir que ambas as partes não vão se afastar disso. Aí, tendo conhecimento do edital, do contrato ou da ata, antes do início da execução, o fiscal precisa se certificar se foi emitida a nota de empenho. Isso é muito importante. Toda despesa pública somente pode ser executada mediante a existência de prévio empenho. E o fiscal também precisa verificar as exigências legais e contratuais para execução, a relação do pessoal, relação de materiais, máquinas, equipamentos, enfim, as condições necessárias para a execução do objeto. É importante que vocês saibam que está tramitando um processo administrativo que visa a publicação de uma nova instrução normativa municipal, que vai dispor sobre normas e procedimentos a serem adotados no acompanhamento e fiscalização de contratos administrativos firmados no âmbito do Poder Executivo Municipal. Essa nova instrução normativa tem o intuito de padronizar os procedimentos de acompanhamento e fiscalização dos contratos
e oferecer subsídios aos fiscais para exercerem suas atribuições. Assim que ela for publicada, nós repassamos para vocês o conteúdo na íntegra. Porém, mesmo que ela não tenha sido publicada ainda, está em iminência de ser. Então, por esse motivo, eu já vou repassar as orientações para vocês, baseadas no texto da nova instrução normativa. Eu destaquei aqui nos slides as informações que se baseiam no texto da nova instrução para que vocês possam acompanhar. Então, baseada nessa nova regulamentação, eu destaquei aqui as responsabilidades do fiscal do contrato. É responsabilidade do fiscal conhecer a legislação aplicável ao objeto do contrato, anotada no instrumento contratual e no edital da licitação que originou o contrato, conhecer o objeto do contrato, termo de referência e seus anexos e todos os outros arquivos vinculados ao contrato, a proposta da contratada, no caso de obras, planilha de serviços, projetos, o cronograma físico-financeiro, enfim. O fiscal precisa conhecer tudo que esteja relacionado ao objeto para poder executar a fiscalização. Também é responsabilidade do fiscal acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, esclarecer dúvidas com a contratada, encaminhando os problemas que surgirem quando lhe faltar competência ao gestor do contrato. Isso é muito importante. Até para frente, inclusive, eu destaquei que o fiscal não precisa saber resolver tudo, ninguém sabe tudo. Então, quando você se deparar com uma situação que você não sabe como resolver, busque auxílio técnico, legal, comunique ao gestor do contrato. O fiscal só não pode ser omisso. Se você não sabe, você tem o dever de buscar ajuda. Outro detalhe bem importante e que também é um requisito previsto na lei: o fiscal deve efetuar o registro de ocorrências, produzir relatórios e outros documentos relativos à fiscalização do contrato e manter arquivados, sob sua responsabilidade, todos os documentos relativos à execução do contrato. Então, o fiscal precisa manter, de forma organizada, um arquivo de todos os documentos relacionados à execução do contrato, onde ele vai ir guardando tudo que for relacionado ao contrato, a nota de empenho, a ordem de serviço, a designação do preposto, as atas das reuniões realizadas com a contratada, toda a comunicação realizada. Troquei um e-mail com a empresa sobre a entrega, por exemplo. Imprime esse e-mail e arquiva junto. As notas fiscais emitidas, comprovantes de pagamento, eventuais notificações, pedidos de prorrogação de prazo, aditivos, enfim. Tudo que for relacionado àquele contrato. E o mais importante, o formulário de acompanhamento da execução do contrato, onde você vai registrar todas as ocorrências. Mais para frente eu vou abordar esse assunto novamente e vou mostrar para vocês o anexo da instrução normativa e como vocês devem efetuar o preenchimento para registrar as ocorrências. Uma dica para vocês é fazer dessa forma. Para cada contrato, você montar como se fosse um processo. Colocar um Romeu, um grampo-trilho desses, que aí permite que você vá adicionando os documentos conforme a execução do contrato for acontecendo. Pessoal, o fiscal precisa ser organizado. E por que precisa ter esse arquivo desses documentos? Veja bem, você é o atual fiscal, mas se porventura amanhã você deixar de ser, a outra pessoa que irá assumir precisa conseguir, olhando os arquivos da fiscalização, identificar e ter conhecimento de como foi a execução até esse momento. Quais foram as ocorrências, como foram solucionadas, assim como o gestor da secretaria, os órgãos de controle interno e externo, uma eventual auditoria. Qualquer pessoa que olhe precisa conseguir obter esse conhecimento e ter acesso a todas as informações. Então, o fiscal precisa fiscalizar, acompanhar e precisa ter registro dessa fiscalização. Isso é uma segurança para vocês mesmos, porque se eventualmente tiverem problemas, vocês terão todas as provas de que sua fiscalização não foi omissa. Continuando, a nova instrução normativa também traz as principais atribuições do fiscal. Eu vou ler para vocês. Lê minuciosamente o contrato, conhecer o objeto e todos os serviços descritos no projeto básico, no termo de referência e seus apensos, e anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução. Juntar aos autos do processo toda a documentação relativa à fiscalização da execução contratual,
arquivando por cópia a que se fizer necessária. Então, aqui ainda é importante destacar que o arquivo da fiscalização precisa ser anexado ao processo que deu origem ao contrato, ao processo licitatório. Mais para frente, vocês vão ver que mensalmente o fiscal vai precisar encaminhar o relatório de acompanhamento com cópia dos documentos vinculados ao Departamento de Licitações para que sejam arquivados junto ao processo licitatório. Então, o correto é que o fiscal tenha seu arquivo na secretaria e sempre tire cópia dos documentos para encaminhar para o Departamento de Licitações. Ou seja, serão arquivadas 2 cópias de cada documento, uma na secretaria e outra junto ao processo licitatório. Detalhe: o arquivo que ficará no Departamento de Licitações, ele vai ser digitalizado e disponibilizado no portal da transparência. Por isso, vocês precisam fazer os registros corretamente e ter todos os documentos relacionados. Então, continuando, as atribuições do fiscal, no inciso 3, verificar o cumprimento das cláusulas e condições pactuadas no instrumento contratual, prazo de entrega, obrigações, vigência, valor, quantidade, observância da descrição do material ou do serviço, modo de execução, etc. Confirmar medições dos serviços, cronogramas e fornecimentos, como eu falei anteriormente. O fiscal não pode simplesmente atestar a nota. É preciso que seja conferido tudo para garantir que realmente foi executado como deveria. O fiscal do contrato deve se reportar ao preposto da empresa, evitando dar ordens aos profissionais da contratada. Sobre esse item, eu inseri até uma imagem para exemplificar. Então, o vínculo do município é diretamente com a empresa contratada, através do contrato de prestação de serviços. O empregado da contratada que executa o serviço não está vinculado ao município. O empregado e a empresa têm uma relação estabelecida pelo contrato de trabalho. Então, entre o empregado e o tomador de serviço, que no caso é a prefeitura, não pode haver pessoalidade e subordinação. Então, por exemplo, serviço de terceirização de mão de obra que todas as secretarias fazem uso. Se houver algum problema, o fiscal não vai tratar com o empregado que está executando o serviço, mas sim com a empresa contratada, através do preposto que foi formalmente designado. É importante que vocês se atentem para isso. Dando sequência nas atribuições do fiscal, no inciso 6º, conferir as notas fiscais entregues pelo contratado, observando se está corretamente preenchida e se o valor cobrado, unitário e total, corresponde ao que foi fornecido ou ao serviço prestado. Verificar se a nota fiscal foi emitida posteriormente ao empenho. Todo serviço ou fornecimento de material originário de uma contratação deverá ser executado somente a partir da assinatura do contrato, autorização de compra ou fornecimento ou ordem de execução de serviços e respectivo empenho. Também é atribuição do fiscal encaminhar por escrito ao gestor do contrato as questões relativas à prorrogação de contrato, que deve ser providenciada antes do seu término com as devidas justificativas, comunicação para abertura de nova licitação antes de finalizar o estoque dos bens, comunicação sobre qualquer problema detectado na prestação do serviço que tenham implicações no pagamento. Comunicar por escrito à autoridade competente as irregularidades encontradas em situações que se mostrem desconformes com o edital, com o contrato ou com a lei. Exigir somente o que for previsto no contrato. Qualquer alteração de condição contratual deve ser submetida à Secretaria Municipal de Gestão Pública, acompanhada das justificativas pertinentes. Então, se porventura for verificada a necessidade de alteração de alguma condição contratual, deve ser solicitado formalmente com as devidas justificativas e deve passar pelo Departamento de Licitações, que é vinculado à Secretaria Municipal de Gestão Pública, para que sejam analisadas as condições em que a licitação foi processada e se é possível, e para verificar se é possível essa alteração. É atribuição ainda do fiscal rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado e emitir notificação extrajudicial ao contrato, solicitando regularização.
A ação do fiscal, nesses casos, deverá observar o que reza o contrato e o ato licitatório, principalmente em relação ao prazo ali previsto. Então, ali cita o anexo 2, porque a nova instrução normativa ela vai trazer o modelo de notificação que vocês devem utilizar como um de seus anexos. Então, pessoal, sempre que a empresa contratada descumprir as condições pactuadas estabelecidas no contrato, vocês devem notificá-la. Lembra o que eu falei que devem ser evitados os acordos verbais? Que na fiscalização tudo precisa ser formalizado por escrito? Então, a forma de formalizar a verificação de descumprimento contratual é através da notificação extrajudicial. Então, eu vou mostrar aqui na tela para vocês como é esse modelo. Esse arquivo vai ser encaminhado para vocês em Word depois, para que vocês possam inserir as informações. O arquivo traz os dados do notificante, que é o município. Aí vocês inserem as informações da secretaria, inserem os dados do notificado, que é a empresa que vai receber a notificação. Aí tem o relato dos fatos e as providências requeridas. Nessa parte, vocês só vão precisar inserir as informações que estão em amarelo. Informando a razão social da contratada, indicando novamente a secretaria e relatando os fatos de forma detalhada. Então, aqui vocês vão descrever a exigência como está no contrato, no edital e como a empresa executou. Descreve detalhadamente o descumprimento contratual verificado. E aí tem esse item aqui, que é referente ao prazo concedido à empresa para retorno, regularização. No modelo, está 24 horas. Então, referente a isso, o que vocês precisam saber, nesse momento não há um prazo específico para ser cobrado o retorno da empresa. O prazo a ser concedido para regularização depende muito da situação e fica a critério do fiscal. É necessário ter atenção ao princípio da razoabilidade. Então, se é um descumprimento que está acarretando prejuízos ao município, cabe exigir um prazo mais curto, como, por exemplo, as 24 horas que estão ali no modelo. Se é algo que não é tão grave, ou se é necessário mais tempo para regularização, pode ser concedido um prazo maior. Outro detalhe importante, a notificação pode ser encaminhada por e-mail, mas o fiscal precisa ser certificado de que a empresa recebeu. É necessário ter essa confirmação de recebimento atestando que a empresa está ciente da notificação. Então, se mandou por e-mail, pede para a empresa comprovar o recebimento, imprime esse e-mail e junta lá com os teus arquivos do contrato. Volto a frisar, é muito importante que o fiscal notifique a contratada sempre que houver descumprimento do pactuado no contrato. A fiscalização não pode ser omissa. Então, se a empresa descumpriu alguma condição ou executou de maneira diferente da que deveria, atrasou, não cumpriu o acordado, o fiscal deve notificar. Aí, finalizando o modelo, informa a data e os dados do assinante. Outro detalhe importante, o fiscal é quem emite a notificação, então esse documento obrigatoriamente deve ser assinado por ele. E também deve ser assinado pelo gestor do contrato, que é o ordenador da despesa. Então, a empresa foi notificada assim que ela apresentar o contraditório. A análise da justificativa apresentada pela empresa também compete ao fiscal. É o fiscal quem vai verificar se a justificativa que a empresa apresentou é plausível, se pode ser concedido mais prazo, se o descumprimento causa prejuízo, etc. Se a notificação não resolveu o problema e a contratada continua descumprindo o contrato, o fiscal, através da secretaria responsável, deve dar entrada no processo administrativo perante a comissão processante. É importante que, na abertura do processo, o fiscal relate detalhadamente o descumprimento do contrato e as consequências que estão sendo suportadas pela administração. E junte todos os documentos relacionados: contrato, notificações, atas de reuniões, resposta da contratada, etc. Bem importante também, se a empresa não der retorno sobre a notificação dentro do prazo concedido, o fiscal já pode startar a abertura do processo administrativo. É importante que vocês saibam que as duas partes estão vinculadas ao contrato e às condições estabelecidas.
Então, a empresa também tem a obrigação de conhecer as cláusulas do contrato e as obrigações que assumiu e tem que cumprir. Então, se ela não te deu retorno, não cabe uma nova notificação. A prefeitura não pode ficar à mercê da vontade dos seus contratados. Nessa relação, deve prevalecer a supremacia do interesse público, e é o fiscal quem vai garantir que o interesse público definido lá no início da contratação seja atingido. É importante que vocês saibam que não existe um número X de notificações que podem ser emitidas para daí abrir o processo administrativo. Pode ser emitida uma única notificação e, se ela não resolveu abrir o processo administrativo, pode, ainda mais se o descumprimento causar prejuízo ao município. Pode ser emitido mais de uma notificação? 2, 3? Também pode. Como eu falei, quem vai avaliar a situação e definir isso vai ser o fiscal. Então, vejam o outro item que traz atribuições do fiscal. Propor a aplicação das sanções administrativas ou rescisão contratual à contratada em virtude de inobservância ou desobediência das cláusulas contratuais e instruções ou ordens da fiscalização, nos termos do Decreto Municipal 9.986 de 2015. Deverá ser aberto processo administrativo a partir de memorando com o relato dos fatos. Então, da mesma forma, a nova instrução normativa também traz um modelo de memorando que o fiscal vai utilizar quando precisar abrir processo administrativo perante a comissão processante. Então, nesse arquivo, o fiscal vai indicar a secretaria, relatar os fatos detalhadamente, identificar o fornecedor e juntar os documentos necessários para comprovar os fatos relatados. Indica a data e também precisa da assinatura do fiscal e do secretário responsável e que é o gestor do contrato. Continuando com as atribuições do fiscal, averiguar se é o contratado quem executa o contrato e certificar-se de que não existe cessão ou subcontratação fora das hipóteses legais. Reunir, após o cumprimento do contrato, os documentos pertinentes à obra, ao serviço ou fornecimento e encaminhá-los ao órgão competente a fim de que sejam arquivados para eventuais consultas, que a gente já comentou sobre a necessidade do arquivo que o fiscal precisa ter. Solicitar auxílio em caso de dúvidas técnicas ou jurídicas, certificar-se de que a contratada mantém, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, e a última, emitir mensalmente formulário de acompanhamento da execução do contrato. Esse formulário, como eu falei anteriormente, precisa ser preenchido pelo fiscal e é nele que o fiscal vai registrar todas as ocorrências do contrato. Então, esse documento sempre vai acompanhar vocês. Como vocês vão ver mais para frente, o fiscal vai precisar encaminhar esse formulário mensalmente para ser arquivado junto ao processo licitatório. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar esse arquivo e demonstrar como vocês vão fazer o preenchimento. Encerramos esse vídeo aqui e as orientações continuam na parte 3.